Nessa aula vamos falar sobre canetas e marcadores que você pode utilizar no feltro. Para riscar o seu molde no feltro, você pode usar alguns tipos de caneta. A caneta esferográfica é a mais comum e também a mais barata que você pode utilizar para riscar o seu molde no feltro. Por muito tempo eu usei essa caneta e eu ainda uso, diga-se de passagem, é a minha preferida ainda. O problema de usar a caneta esferográfica para riscar o molde no seu feltro é que depois que você corta, você precisa tirar toda a marca da caneta. A caneta apagável ou caneta fantasminha eu fui conhecer uns anos depois que eu já estava no artesanato. Ela é muito utilizada no patchwork e o mais legal dessa caneta é que ela apaga com o calor, seja do ferro de passar, seja do secador de cabelo, e você ainda pode utilizar a ponta da pistola de cola quente, muito bem limpa, para apagar os traços da caneta. Você pode utilizar essa caneta tanto para riscar o seu molde no feltro, quanto para fazer detalhes de rostinhos, boquinhas, que você vai ter que bordar por cima depois e esse risco precisa desaparecer de sua peça. Você encontra de diversas marcas em lojas de artesanato, armarinhos, inclusive você também encontra o refil dessa caneta. Essa daqui eu comprei no Mercado Livre, era um kit que vinha a caneta, mais 5 refis e ainda tinha essa branca que também é apagável, muito boa para riscar feltros escuros. Essa caneta você encontra de diversas cores. Eu gosto de usar cores um pouco mais claras, como a vermelha, por exemplo, do que uma caneta apagável preta ou azul escuro, porque eu sempre acho que vai ficar sobrando alguma coisa de tinta depois. Não fica, é uma coisa mais pessoal assim de gostar de usar as cores mais claras. Você também pode usar um lápis aquarelável ou aqueles giz de alfaiate. O giz de alfaiate ele apaga depois também. O que eu não gosto muito nele é porque ele puxa os fiapinhos do feltro. Você também pode utilizar caneta gel. Eu comprei essa branca para testar no feltro preto, mas eu não gostei muito dela porque na hora que você passa a mão por cima, ela acaba manchando o feltro. Eu prefiro, no caso, usar as apagáveis. Você ainda pode usar, por exemplo, tinta dimensional. Por muitos anos eu usei a tinta branca dimensional para marcar os meus feltros escuros, por exemplo, porque eu não conseguia achar caneta em gel nem caneta apagável branca. Você precisa ter um pouquinho de cuidado na hora da dosagem da tinta para não espalhar pelo feltro. Mas por conta desse biquinho fininho, para mim, ela funcionava super bem. Hoje em dia eu não uso mais porque agora eu tenho a minha caneta apagável. Para fazer detalhes de acabamento nas suas peças, você pode utilizar uma caneta permanente. Essa daqui é aquela caneta de marcar CD, você encontra em papelarias, armarinhos, e você precisa prestar atenção na ponta da caneta. Ela precisa ter a ponta extra fina. Assim você consegue, por exemplo, desenhar olhinhos e boquinhas. Eu já encontrei essa caneta no preto, no vermelho e no azul. Na hora de usar essa caneta, é preciso tomar muito cuidado para você não manchar o feltro. Por isso eu uso ela bem de leve. Eu não aperto a ponta no feltro, porque senão as fibras puxam a tinta e acaba manchando. Você também precisa tomar cuidado com essa caneta na hora que fizer o acabamento da sua peça, caso você queira impermeabilizar, que a gente vai falar disso mais para frente, porque essa mistura impermeabilizante contém álcool. E se você jogar essa mistura por cima dessa caneta, vai manchar a sua peça. Então, você pode usar essa caneta depois de fazer o tratamento do feltro. Não existe uma caneta correta para ser usada no feltro. Use as que você tem na sua casa, testa e escolha a que for melhor para você. Uma outra dica que eu já recebi de riscar o feltro escuro é você usar restinho de sabonete seco. Sabe quando ele fica bem fininho? Dizem que dá certo, eu nunca testei, mas fica aí caso você queira testar.